Cíntia Michels está na área. E na área comigo hoje, ela, que é startupper, empreendedora, marqueteira e se diz aspirante artista. Joy Jesus, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui com você, Cíntia. Eu que estou muito feliz de ter você aqui. A gente, mais uma aqui, quem acompanha esse podcast sabe que eu falo disso, porque a gente se conheceu no Sebrae Tatuapé, no Inova Leste, esse grupo idealizado e liderado pela maravilhosa Camila Canotilho. E você, inclusive, está lá bem ativa no grupo, né? Sim, eu faço parte do conselho. Maravilhosa. Eu comecei essa jornada com a Camila justamente porque a gente partilha de um olhar de inovação muito semelhante. E aí eu vi aquela movimentação, eu estava no Sebrae buscando abertura para falar de negócio, para me desenvolver como empreendedora também. E aí eu conheci o Inova Leste e vi que era um movimento diferente do que a gente está acostumado. Acho que você deve ter experienciado isso também. Sim, eu sempre falo, é por isso que eu sempre estou voltando, né? Porque é um lugar onde a gente acaba conhecendo pessoas muito engajadas, muito dispostas a fazer alguma coisa de diferente, a contribuir uns com os negócios dos outros, e com essa visão da inovação de realmente a gente fazer alguma coisa de útil pela sociedade. Então, é algo que eu gosto muito, e eu tô brincando aqui porque várias entrevistas eu começo falando, e a gente se conheceu no Sebrae Tatuapé, para vocês verem quanta gente boa tem nesse Sebrae Tatuapé. Exato. E, Joy, você tem uma história que tem um início, né, de uma história de vida bastante desafiador. Você cresceu no Jardim Rosana, que é considerado por muitos anos um dos bairros mais violentos de São Paulo. Sim. Conta pra gente um pouco desse contexto, de como foi você crescer nesse ambiente, de como foi, quais os desafios que você enfrentou, como essa vivência te impactou. Bom, sem dúvidas, desafios não faltaram, né? Acho que um dos principais desafios que a gente lida e todo mundo que vive em bairros mais afastados lidam é a questão do acesso à informação. Parece muito bizarro falar isso hoje, onde todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem um celular, ou quase todo mundo, né? Mas o acesso à informação ainda é muito precário nessas regiões. Por exemplo, quando eu comecei a empreender mesmo, eu não tinha muita informação, né? Até hoje, existem bairros que não chega a mais de 4 megas de internet. 4 megas de internet é uma coisa que, se você tem acesso, você consegue conseguir no plano de celular. Então, acho que o acesso à informação é um dos grandes pontos que a gente vive lá. Minha mãe não deixava eu ficar na rua. Então, eu vivia muito, tinha uma varandinha assim na frente da minha casa e eu olhava tudo da varandinha. O movimento da rua, o movimento das pessoas. Olhava, era uma casa com 2 andares, né? Então, andar de baixo era a garagem, subia, você tinha a casa e tinha uma varandinha. E aí eu olhava e eu conseguia ver todo o horizonte. E ali eu passava muito do meu dia vendo aquele movimento e observando, né? Eu tenho muito essa questão de observar. E aí eu comecei a trilhar e eu olhava para tudo aquilo e eu tinha um desejo enorme de observar tudo aquilo, carregar aquilo, todo aquele movimento comigo como bagagem, mas principalmente atingir novos horizontes, né? Eu tava todo dia olhando para um horizonte, todo dia olhando para o horizonte. E acho que eu carrego muito isso comigo. Tudo que eu vim de lá me ensinou muito. Me ensinou pilares que são fundamentais que eu vou carregar para toda a minha vida. Acho que a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. Mas a gente não precisa ter medo de sair de onde a gente veio. Jardim Rosana é um lugar incrível, assim, foi um lugar muito violento. Hoje ele tá relativamente mais tranquilo, né? O pior pico de violência dele ali foi na época dos anos 80, começo dos anos 90. Então, hoje ele é um pouco mais tranquilo. Mas, assim, hoje tem alguns movimentos que levam mais cultura para lá. Tem a Fábrica de Cultura do Capão Redondo que está crescendo. Tem alguns movimentos de cultura no Campo Limpo também. Então, as coisas estão começando a melhorar. Algumas informações estão começando a chegar. Mas eu ainda acho que o grande empecilho ali é o acesso à informação. A galera precisa começar a olhar para lá e levar
material, levar munição pro pessoal que tá lá. Porque, gente, tem muita gente criativa vindo de lá, sabe? Você vê construções, eu falo que o pessoal da quebrada são os melhores engenheiros. Você vê construções que, assim, são feitas em lugares que você nunca imaginaria. E a construção tá ali, por quê? Porque você tem que tirar a tua família da rua, entende? Então, tem um povo rico vindo de lá. Tem que ter muita criatividade e muita mão na massa, né? Muito você tem que fazer, você tá na necessidade e você precisa abrir esses caminhos porque, por experiência, sabe que não vai vir alguém para fazer. Não vai vir ninguém para fazer. Se você não levantar todo dia e ir atrás, não vai vir ninguém. Promessa a gente sabe que vem. Promessa vem de monte, assim, promessa, assim... Eu aprendi isso, né, ao longo, e uso muito isso no meu dia a dia, né, até papagaio fala. Então você tem que, assim, o pessoal acorda 4 horas da manhã e vai pra luta. Eu tive o privilégio de ter meu pai e minha mãe fazendo isso todos os dias para que eu pudesse terminar de estudar sem ter que trabalhar e estudar logo no ensino médio. Mas não é todo mundo que tem esse privilégio. Então o pessoal tem, sim, um movimento de sobrevivência ainda lá. E, assim, seria tão legal se tivesse o apoio para que o pessoal conseguisse fazer isso de uma forma mais tranquila, que o pessoal conseguisse terminar de estudar. A gente sabe que é tão difícil dividir essa questão da sobrevivência e estudar, e não sobra tempo, não sobra energia, sabe? Não tem condição, né? Você precisa se sustentar, você precisa trazer ali o mínimo de capacidade de sobrevivência para a família. E você fazer isso muito novo é uma responsabilidade muito antecipada, né? Muito antes do tempo e que traz realmente um desafio que, infelizmente, a gente vê quantos talentos são desperdiçados, quantas pessoas ficam pelo meio do caminho por não terem tido essa oportunidade, te distancia do teu sonho. Como que você vai lutar por um sonho se você tem que lutar por sobreviver? Isso é uma das coisas que mais me parte o coração. É de partir o coração mesmo, assim, porque quando a gente vê a juventude parando de sonhar, que futuro a gente tem pela frente. Exato. Então, isso é algo que... E essa é uma das coisas que eu quis ter essa conversa com você. Eu admiro a tua força, a tua garra, a tua capacidade de se reinventar. E você já trouxe um pouco nessa história da importância dos seus pais na sua vida, o fato de que estava lá o pai e a mãe dando esse suporte, essa sustentação para que você pudesse estudar, que não é a realidade de muita gente, mas foi a sua realidade e te deu uma base. A partir dessa base, quem que te inspirou a buscar esse caminho, né? Você falou, a gente precisa, nunca esquece de onde a gente veio, mas a gente precisa também saber dar um passo além, precisa saber ir buscar outras coisas. De onde veio essa inspiração para buscar essas outras coisas, encontrar esse seu caminho como protagonista, como empreendedora, como eu vou fazer o meu, eu vou abrir meu caminho aqui e vou contar a minha história? Bom, acho que tiveram várias pessoas que me inspiraram, e até pessoas que não tinham nada a ver com o mundo do empreendedorismo. A educação é uma coisa que eu sempre vou bater na tecla e que eu sempre vou incentivar. Minha mãe foi criada pela minha bisavó, e ela aprendeu a ler em casa. E aí ela achou aquilo tão magnífico e tão precioso, ela conseguiu escrever uma carta que ela ficou no ouvido da minha mãe o tempo todo: você tem que estudar, você tem que estudar. E minha mãe vem do interior da Bahia, onde a escola era 20 quilômetros da tua casa, e aí minha mãe conseguiu estudar, e inconscientemente minha mãe passou isso pra gente, né? Tanto pra mim quanto a minha irmã. Estudem, eu vou fazer o máximo pra vocês estudarem. E eu sempre tive no meu que eu queria ser grande, que eu queria proporcionar algo muito bom pra minha família. E muito da minha vivência empreendedora vem por isso, né? Então, eu comecei com esse movimento, primeiro porque eu não conseguia me encaixar, eu passava 50% do meu tempo no CLT tentando resolver os problemas das outras empresas. E segundo, porque eu queria proporcionar algo diferente para minha família. Queria proporcionar novos horizontes para minha família, vamos dizer assim, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui trilhando
esse propósito que estava muito atrelado com a minha família e o meu propósito individual, né? Que é a minha narrativa, por que que eu faço isso? Eu nunca tive muita referência, não tenho ninguém que empreende na família, então sempre foi um caminho muito solitário. E quando a gente é o tempo todo ensinado a... Você faz alguma coisa e você vai lá e apresenta para alguém para validar, né? Acontece isso na escola, você faz a lição, você apresenta para o professor para validar. Na faculdade, mesma coisa. E aí, quando você vai empreender, não tem ninguém para você apresentar para validar se o teu negócio tá certo ou tá errado. Então, aprender a lidar com essa solidão do que é empreender é muito importante. Dona Sandra é uma mãe de consideração que eu tive. E aí, quando eu tava começando esse movimento de empreender, eu fui conversar com ela. Ela tinha um pouco mais de facilidade em lidar com tudo isso, trabalhou na Prefeitura de São Paulo, então ela já tinha uma conexão com esse outro universo. E ela simplesmente olhou pra mim e falou assim: bora pra cima, bora pra cima, teu caminho não vai ter fácil. Seu caminho não vai ser fácil, mas você tem que persistir. Se é isso que você quer, persiste e vai pra cima. Então, algumas pessoas foram extremamente fundamentais nesse processo. Não necessariamente pessoas que já empreenderam, mas pessoas que me deram força para trilhar essa narrativa. Um dos gestores que eu tive também na minha última experiência como CLT também me ajudou bastante. Ele vinha de uma narrativa relativamente mais semelhante, né? Isso eu sempre buscava. Todo lugar que eu trabalhei, eu buscava alguém que viesse de uma realidade parecida com a minha pra, tipo, tentar me enxergar em algum lugar. E ele tinha uma vivência um pouco mais parecida. E aí eu conversei com ele e observava ele trabalhando, observava a postura dele, observava a postura de todos os meus líderes que eu já tive. Sempre observei muito a postura, o que eles faziam, como que eles faziam, o que acontecia naquela empresa, por que acontecia. Essa questão de observar sempre foi muito presente no meu dia. E eu acho que se a gente quer fazer algo, a gente primeiro precisa observar, analisar, para aí sim implementar a nossa narrativa, né? Então, eu faço muito isso hoje. Quando eu vou conversar ou quando eu vou numa empresa, eu olho, eu analiso e eu falo, tá, isso aqui é feito desse jeito. Se fosse na minha empresa, como que eu faria? Ou se tivesse um congresso, evento, tudo. Tudo tem uma narrativa que você pode trazer de aprendizado. E aí, a grande questão é como que você vai ouvir tudo aquilo, sintetizar e trazer para o seu dia. Acho que isso é a grande questão, assim, o mais valioso. Então, por isso que eu tive essas pessoas que foram muito importantes, eu sempre trazendo um pedacinho de cada um para mostrar e para implementar e para me dar força quando eu precisava, para poder estar aqui hoje conversando contigo, empreendendo. Ah, que bacana. A história de empreender é isso, né? Na verdade, empreender, a gente tá o tempo todo apagando um incêndio, tá o tempo todo tomando não de cliente, é o tempo todo vencendo desafios. Acho que é muito importante isso que você trouxe, né? Da capacidade analítica, capacidade de transformar isso numa estratégia, numa ação, a observação, né? Transformar numa ação. E isso acho que todo mundo que empreende ou já empreendeu em algum momento já sente isso, né? Que você está descrevendo. Assim como acontece muito, que é a tal da romantização da vida empreendedora, né? E você já me disse certa vez que você teve a sua primeira empresa com 21 anos e e naquele momento você ainda romantizava muito o empreendedorismo e hoje você já tem né, um pouco mais da realidade. O pé no chão. O pé no chão. E isso é muito, muito comum no mundo empreendedor. O que mudou para você? Como você via e como você vê hoje? Eu vejo que tem-se uma narrativa romantizada sobre empreender, né? Você vai empreender, você vai colocar a sua ideia no mercado, passou 2 meses, você tá milionário. Só que ninguém conta os bastidores. Acho que os bastidores é a grande questão. Aprender a lidar com os bastidores. Quando eu tinha 21 anos que eu criei esse negócio, eu vinha muito dessa visão, de que pronto, consegui a fórmula do sucesso. Só que não.
Ali eu tava simplesmente dando o primeiro passo de uma trajetória que, assim, é extremamente longa e densa. Depois veio a pandemia, um monte de coisa que acarretou e mudou totalmente a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de interagir, a nossa forma de consumir. Acho que a pandemia acelerou o processo de digitalização de uma forma gigantesca. E aí eu fui tendo mais experiências, eu fui entendendo que, não, era o começo, sabe? Acho que era muito da ansiedade de fazer acontecer, né? E hoje... Depois eu fui me dando com desafios de, tá, você tem que liderar pessoas, você tem que transmitir o seu conhecimento, você tem que ensinar, você tem que aprender a gerir tempo, você tem que aprender a lidar com dinheiro e discutir sobre isso aqui. É uma narrativa que eu acho que é muito importante. Eu venho de uma origem onde a gente não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro, gente, não tem o que falar. E aí você vai discutir sobre um contrato que às vezes passa até um valor que seus pais trabalharam, sei lá, 3, 4 meses para conseguir e você nunca viu esse dinheiro na tua conta. Você tem que discutir com naturalidade. Acho que essa virada de chave é muito importante também, saber separar o que é o teu dinheiro, o que é o dinheiro da empresa, que não, normalmente a empresa está ganhando dinheiro, não necessariamente você está ganhando dinheiro. Tem... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa. Saber esperar e ter paciência pelo processo. Acho que isso é uma coisa que eu venho aprendendo um pouquinho a cada dia, né? Eu sempre converso com a minha terapeuta, né? Tipo, respeita o processo, respeita as etapas, entende que toda ideia ela pode ser muito bem trabalhada, mas cada ideia ela tem um tempo de maturidade no mercado. Então a gente precisa respeitar esse processo. E também não ter medo de jogar tudo fora e começar tudo de novo. Principalmente no meio de startup, isso é muito importante, né? Saber entender que às vezes a tua ideia é muito brilhante, mas o tempo de mercado não está adequado. Então reformula, pivota, volta, começa, vai, porque uma hora vai dar certo. Tem até a questão uma vez eu vi isso em um dos materiais que eu estava estudando, né? Que é o case do WD-40, né? Depois de 40 vezes deu certo. Então, é sempre isso, né? Você sempre vai acompanhar essa narrativa em grandes empreendedores. Nenhum deles, assim, é muito difícil de encontrar um empreendedor que deu certo na sua primeira ideia. Uhum. É um desafio bem grande e até no Vale do Silício eu lembro que tinha uma coisa que fazia parte da cultura, né? Que falava bem isso. O empreendedor que ele quebrou um negócio, né? Quebrou a startup... ele não é quer dizer, não é que ele quebrou a startup intencionalmente, né? Mas ele teve um negócio, teve uma iniciativa, o negócio não teve sucesso de mercado e ele precisou fechar e fazer outro. Esse não é um empreendedor fracassado, ele é um empreendedor experiente. Agora ele tem experiência do que fazer e o que não fazer. Então, a probabilidade das iniciativas seguintes dele terem sucesso são muito maiores, vão aumentando conforme ele vai adquirindo mais experiência. Então, isso que você está trazendo eu vejo assim como essencial para quem já empreende, para quem quer empreender, a gente precisa sempre lembrar disso. Eu costumo até relacionar a questão de empreender com um game, né? Num game tem duas formas de jogar, né? Eu não sei se o quanto familiarizada com game você Eu sou super familiarizada com o Mario na época do Nintendo. Eu jogava muito, eu amava. Depois disso, já não sou tão familiarizada. Mas vamos lá, vamos usar até o exemplo do Mario. O Mario era um jogo de fases. Você tinha acho que na época do Mario não tinha tanto hack, né, que o pessoal usa hoje em dia, que te coloca com dinheiro infinito, e eu gosto muito de usar esses dois lados. Quem jogava o Mario passando fase por fase, voltando fases porque não conseguiu passar e voltava do início, jogava tudo de novo, e cada vez que ele jogava mais uma fase, ele ficava mais experiente e conseguia ir mais longe. Então tem essa narrativa do empreendedor, e eu acho que principalmente o empreendedor que vem sem recursos vive muito isso. E aí você tem aquela galera que joga, mas que tá adepta a colocar um hackzinho, então coloca dinheiro infinito, vai e passa por essas etapas de uma forma mais tranquila. Acho que isso
tem muito a ver com questão social também, né? Então, de onde vêm determinados empreendedores? A gente sabe que tem empreendedor hoje que tem possibilidade de colocar uma ideia no mercado e não vai sofrer com tantas coisas na questão financeira, vamos dizer assim. Mas vai ser bem mais tranquilo. Então, eu gosto muito de relacionar essa questão do game com o empreendedorismo, né? Essa questão das fases, essa questão de passar e de jogar. Eu acho que eu me perdi um pouco, mas deu. Não, você mandou super bem. E eu vivencio bastante isso. É que a gente teve uma movimentação aqui atrás e acabou chamando a atenção, mas aquilo que você trouxe faz muito sentido, porque a gente tem essa criação de você ir criando de você desenvolver essa resiliência, que é muito importante. Essa resiliência e essa capacidade de observar que você trouxe e de se organizar. Você atua em várias frentes diferentes e isso é bastante desafiador, né? Porque empreender já é desafiador. Empreender em várias frentes é um outro grau de desafio. Como que você se organiza para conseguir dar conta disso? Primeiro de tudo é entender o valor do tempo. Entender o valor do tempo foi a virada de chave para mim. Porque cada passo que eu dou tem que ser muito preciso. Primeiro porque se eu gastar uma grana errada, essa grana não vai voltar para mim e vai fazer diferença no meu negócio. E segundo porque são várias caixinhas diferentes que eu preciso me posicionar, né? São 3 mercados diferentes que eu tô entrando. Então, entender o valor do tempo foi crucial. Saber organizar ali e separar a minha agenda também foi extremamente importante para que eu consiga fazer tudo isso. E assim, a essência de empreender, ela não muda. Embora o mercado mude e cada negócio tenha uma particularidade, a essência de empreender, ela não muda. Isso também me fez enxergar que se eu estava aprendendo direitinho quais eram as essências, quais eram os pilares do empreendedorismo, o que eu precisava fazer para determinado negócio dar certo, o que eu precisava fazer para minha ideia ser vista. Eu estou trilhando eu falei que eu era aspirante artista, né? Cada artista é feito de fases. Eu tô trilhando uma fase muito da busca pela autenticidade, né? E isso tá refletindo em cada um dos meus negócios. Na startup é uma ideia que, assim, marketing é um desafio para todo mundo, né? Pesquisas já foram feitas na Feira Empreendedor, em vários lugares, e a gente vê que marketing é um desafio para todo mundo. E aí, na startup, eu lido isso. Como que eu vou levar isso daí pra galera, pros pequenos empreendedores? Como que eu vou tornar essa narrativa acessível? Na marca também, a mesma coisa. Como que eu vou trazer toda essa minha vivência e vou colocar um pouco do meu lar de artista e vou levar isso pro público? Então, é isso que eu faço. Primeiro, eu entendo quantas horas tem na minha semana, o que eu preciso fazer em cada hora, eu tenho que respeitar cada vez mais o meu tempo e entender que o meu tempo é valioso. E aí eu vou organizando tudo e, assim, dá pra fazer. Dá pra fazer. Que bom. E que conselho você daria pra alguém que tá começando ou tá pensando em empreender? Acho que, primeiro de tudo, é não desistir do sonho. Não desistir do sonho. Acho que esse movimento da minha geração, toda essa questão, a gente tem muito potencial. A gente vive uma experiência diferente de entender as coisas, de reagir sobre as coisas. E até o pessoal acha que a nossa geração é mal vista, né? Tá todo mundo querendo saber como lidar com a geração Z. Todo mundo perguntando, Joy, você que tá surfando a onda, explica pra gente. Explica pra gente. Pra gente poder integrar melhor possível a geração Z. Acho que a gente entendeu que o tempo corre. A gente não quer passar 30 anos numa empresa para poder aposentar depois e esperar colher os frutos daqui 30 anos. A gente precisa de resultados. A gente quer viver uma dinâmica diferente entre trabalho, entre laços sociais. A gente se sente muito mais livre. Então, isso interfere em tudo, em toda a nossa dinâmica. A velocidade de informação que a gente vive é outra. Então, tudo isso impacta. Seria, assim, humanamente impossível dizer que isso daí não impactaria.
Então, toda essa velocidade que a gente vive nos faz com que a gente se torne seres um pouco mais acelerados. A grande questão é equilibrar tudo isso, é entender a etapa de um processo, por exemplo. Mas a gente vai querer inovar, a gente tá sempre despreendido de fazer o novo. Então eu vejo isso muito forte na minha geração. E se eu tenho um conselho para dar para todo mundo é não desista dos seus sonhos, independente das suas circunstâncias. Batalhe, batalhe, assim, dependendo de onde você vem, a batalha vai ser um pouco mais dura e tudo bem. O importante é você não desistir, porque uma hora você vai chegar lá. Transforma em aprendizado, né? Transforma em aprendizado. Você fazendo muito isso. Seja resiliente, pegue tudo isso e coloque de bagagem. E carregue na sua malinha, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença lá na frente. Acaba essa experiência toda, né? Eu vejo muito... A gente está vendo, inclusive, muito isso acontecendo agora no Rio Grande do Sul, com toda a tragédia que está acontecendo lá e que a gente sabe que ainda são anos para se recuperar. Em meio a essa tragédia toda, que é muito triste, parte do nosso coração de ver, ao mesmo tempo a gente vê as pessoas se reerguendo, se unindo, encontrando um caminho e encontrando uns nos outros, acho que também essa força, essa resiliência, né? Encontrando dentro de si para levantar e ir lá e fazer alguma coisa, e encontrando, estando junto de pessoas que também estão como você nesse movimento, acaba encontrando essa força coletiva de realização, que é o que a gente acaba vendo no Inova Leste, que é o que a gente volta sempre para lá, né? Volta sempre para lá. Tem assim, vários programas que estão sendo criados para levar essa questão de proximidade, para disseminar um pouco da cultura empreendedora, porque é uma coisa que você não vê em cursos. Normalmente os cursos te formam para trabalhar em outras empresas, não para que você crie a sua própria empresa. Então procura esses programas, tem o Empreende Aí, que vai sair agora mês de junho, tem o Sebrae, que sempre dá um apoio muito crucial para as empresas que estão começando. Tem o Inova Leste, gente, que eu sou suspeita a falar, mas lá a gente está sempre discutindo essa pauta empreendedora, essa questão da inovação, de você inovar dentro dos teus próprios processos, né? Que é a real inovação, que a inovação tá nada trilhado com questão de tecnologia, não. Inovação é muito mais simples do que a gente pensa. Então, procurem esses programas e vão entender e mergulhar nesse universo. Estudem o máximo que vocês conseguirem. Porque o estudo tem uma grande pessoa que é influente na minha vida também, que fala que aprender não ocupa espaço. Então, aprendam o máximo que vocês conseguirem, porque... Coisa boa, né? Aprende coisa útil. Coisa boa, gente, pelo amor de Deus. Ai, Joy, que delícia. Adorei te receber aqui. Muito obrigada por ter vindo, por compartilhar um pouco da tua trajetória, dos seus aprendizados. Você é tão jovem e, ao mesmo tempo, tem uma maturidade, um senso de responsabilidade, de iniciativa que são admiráveis. Eu tenho muito carinho, por isso que eu te trouxe aqui. E deixo o microfone aberto, caso você queira fechar com alguma mensagem especial. Muito obrigada, muito obrigada. Assim... O peso da nossa conversa aqui hoje, a gente sabe, é muito importante, conversas como a gente teve aqui hoje. E trazer essa galera para falar e para contar a tua realidade, para expor narrativas, isso é muito legal. Eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, pelo que você tem feito aí, trilhado e acessado alguns lugares e olhado com bons olhos para esses lugares. Então, queria, primeiro de tudo, te parabenizar. E segundo, queria convidar todo mundo que queira discutir mais sobre empreendedorismo, vá fazer um convite lá pra gente no Inova Leste, me chamem aí, comenta aí nos comentários, me chamem que eu tô super aberta a discutir sobre empreendedorismo e fomentar cada vez mais esse grupo, essa galera que vem, que quer empreender, que quer colocar a sua mensagem no mercado. Maravilha, obrigada, minha querida, mais uma vez. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. Nós nos vemos no próximo episódio.